de Jesus. Graças a Deus. E eu quero convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. Marcos, capítulo 8. E nós vamos ler do versículo de número 27 até o versículo 33. Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Nessa manhã, estaremos celebrando juntos a ceia do Senhor. Assim como também no culto da noite, também celebraremos ao Senhor para propiciar ao máximo possível de irmãos e irmãs participarem desse tempo tão importante, desse memorial ao nosso Deus. Marcos capítulo 8, a partir do verso 27, é assim que lemos na palavra de Deus. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra lida. Que o Senhor nos ilumine a ponto de explanarmos a tua palavra, de aprendermos todas as lições que o Senhor tem para nós, da mesma maneira que teu Santo Espírito inspirou o escritor sagrado para compartilhar esse relato, da mesma sorte, Pai, que o mesmo Espírito do Senhor possa também nos iluminar, a fim de que sejamos edificados, que saiamos desse espaço, hoje pela manhã, transformados pela Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. É a Palavra de Deus. E essa Palavra, ela é muito linda. Obrigado. Muito abençoada. Ela é realmente viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na nossa alma e ela traz transformação para cada um de nós, graças a Deus por isso. Temos diante de nós, irmãos queridos, amigos que porventura estão aqui, nos acompanham de casa, mais um relato da experiência de Jesus com os seus discípulos. Aliás, a palavra discípulo é uma palavra interessante. Discípulo quer dizer aluno, discípulo quer dizer aquele que aprende. Um discípulo, então, nesse caso, ele pressupõe que exista um mestre. E assim é que o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, se apresenta então mais uma vez e traz uma grande lição para os seus discípulos daquele tempo e para nós outros também, hoje, aqui tantos anos depois desse evento. Até esse momento dessa conversa de Jesus com os discípulos, né? Eles tinham estado com Jesus por cerca de 3 anos. O ministério de Jesus com os discípulos levou mais ou menos 3 anos e meio, não é?
foi o tempo do ministério, o tempo em que Jesus tirou aquele tempo para ter aquele seminário, não é isso? Com os discípulos. Mais ou menos um tempo de um seminário, né, pastor Alessandro? Só que esse seminário de Jesus, essa sala de aula de Jesus, era um treinamento intenso. E não apenas um treinamento teórico, mas também e principalmente um treinamento na prática, onde os discípulos acompanhavam, vendo Jesus fazer e mesmo tendo eles próprios a oportunidade também de realizarem, fazerem, aprenderem na prática. E Jesus então resolveu fazer com os seus discípulos uma prova oral. Não sei vocês, mas quando eu ainda na escola primária, né? Na minha época a gente falava que era o grupo, que era da primeira até a quarta série antiga. E as pessoas gostavam de fazer prova oral. Quando era de geografia e história, eu até gostava. Mas quando era de matemática, dava um frio assim na espinhela aqui atrás, e aquilo dava um revertério no intestino, viu, irmão Luiz? Que aquilo a gente ficava passando mal, com vontade de ir no banheiro, mas não podia. E aí a professora ia tomar os fatos da multiplicação, principalmente. Aí ela corria o dedo pela lista, né, e falava os nomes. Eu ficava ali fazendo uma oração contrária. Que existe a oração contrária. Oração contrária para ela não chamar meu nome, mas chamava. Jesus então resolve também fazer uma prova oral com os discípulos, né? E nessa prova Jesus tinha em mente demonstrar para eles na prática quais eram ou quais são as características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele então senta com os seus discípulos, não é? E pergunta a eles a primeira questão dessa prova oral. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus pergunta aos discípulos. Como as pessoas me veem? Ou talvez a pergunta de Jesus seria esta: como vocês veem que as pessoas me veem? Ou qual é a percepção de vocês sobre aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito? Então, eles respondem, no verso 28, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, que reencarnou. Veja que a doutrina da reencarnação ela é antiga, ela não é nova. Outros dizem ainda que o Senhor é algum dos profetas também que voltou e etc. Não é? E Jesus então depois faz uma pergunta pessoal para eles. E pergunta: e vocês? Verso 29. Quem vocês dizem que eu sou? Para vocês, o que eu sou de verdade? Ser discípulo de Cristo, queridos irmãos e amigos, significa muito mais do que simplesmente pertencer, talvez por causa da cultura, a uma religião cristã. Os irmãos vão de convir comigo que um brasileiro, ele tem pelo menos 95% de chance maior de ser um cristão do que um japonês ou do que um chinês. E a gente poderia dizer que a mesma proporção se aplica a essas pessoas da China ou do Japão, no sentido de que elas também têm talvez a mesma proporção de serem budistas ou shintoístas ou outra daquelas religiões orientais em relação ao cristianismo. Muitas vezes nós somos cristãos por cultura, ou nascemos num lar cristão. Muitos de nós somos batistas, por exemplo, porque nascemos no lar batista, ou presbiteriano, ou católico, ou o que seja. Mas ser cristão é ser discípulo de Cristo. Aliás, a palavra cristão significa pequenos cristos.
Os cristãos foram chamados no livro de Atos de cristãos exatamente porque as pessoas olhavam para eles e viam neles qualidades, características do próprio Cristo. Por isso, ser cristão é mais também do que ser amigo de pessoas cristãs. Geralmente, os cristãos, sobretudo evangélicos, temos mais amizades com outros cristãos como nós do que, às vezes, com outras pessoas. Ser cristão é mais do que adesivar um carro com motivos cristãos, com versículos, e que, às vezes, fazem as pessoas até darem mau testemunho, né? Imagina, você põe lá um versículo e passa no sinal vermelho, ou xinga o outro que fechou. É mais do que manter uma tradição, usar uma linguagem, ou mais até mesmo do que ter uma admiração por Jesus. Ser cristão, Jesus ensina aos discípulos, e ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é, em primeiro lugar, caminhar com Ele. O verdadeiro discípulo é aquele que caminha com Jesus. Se não, vejamos o que diz o verso 27. Né? A Bíblia diz, no caminho, ele perguntou aos discípulos. Que palavra bonita, né? No caminho. No caminho. Só por aqui a gente poderia tirar tantas inferências, né? O caminho, que é Jesus, está no caminho. E no caminho, eles estão indo para Jerusalém, no caminho para Jerusalém. No caminho, Jesus pergunta a eles. Ou seja, se eles estavam no caminho, é porque os discípulos estavam de fato caminhando com Ele. Portanto, a primeira característica dos discípulos que podemos inferir desse texto é que o verdadeiro discípulo é aquele que caminha com Jesus. E o que é caminhar com Jesus? Primeiro é identificar-se com Ele. Identificar-se com Ele na medida em que nós caminhamos com os iguais, não é assim? Minha mãe dizia uma frase filosófica das mães, talvez a sua mãe ou sua avó já dizia isso, né? Filosófico, profunda filosofia, viu, pastor? Você que gosta de filosofia, essas coisas difíceis, guarda essa frase aí. Põe entre aspas e põe lá embaixo. Mamãe, que eu tenho certeza que sua mãe falava isso também. Um gambá cheira o outro. Assim? Um gambá cheira o outro. Ela queria dizer o seguinte, que pessoas da mesma espécie, né? Estão juntos. Mas um professor que eu tive no seminário, pastor Zé Alves da Silva Bittencourt, falecido pouco mais de um mês atrás, ele dizia assim, pássaros da mesma pluma voam em conjunto. É a mesma coisa, é gambá cheira o outro do mesmo jeito. Ou seja, nós andamos com aqueles com quem temos comunhão. É andar aqui no sentido de seguir. Porque pelo caminho encontramos outros que não seguem conosco e precisamos ter também com eles amizade, etc. Mas o que nós estamos dizendo é o seguinte, é que Jesus caminhava e os discípulos caminhavam com Ele. E caminhar com Jesus implica em abrir mão do seu próprio caminho. O meu caminho era para lá, mas se Jesus está indo para cá, para Jerusalém no caso, é para lá que eu vou, juntamente com Ele. O discípulo de Jesus abre mão do seu próprio caminho. A Bíblia diz que ele passava por muitos povoados, né, no verso 27, próximos a Cesareia de Filipe. E eles estão juntos. Eles talvez não entendem. Somos nós que seguimos a Jesus. Há pessoas que têm uma fé que parecem pensar que é Jesus que tem que nos seguir. Muitas vezes as pessoas definem os seus caminhos, definem as suas prioridades, definem os seus desejos e oram ao Senhor pedindo a Ele que abençoe o seu caminho, que caminhe com Ele. Não é assim. Outras pessoas dizem, Senhor, abra a porta disso, abra a porta daquilo, abra a porta daquilo outro, como se Deus fosse um porteiro. Não é Jesus que abre a sua porta.
É você que fica atento às portas que Jesus abrir e passa por elas. Também uma coisa que poucos aqui vão se lembrar, nós vamos ler um seriado antigo, né, Leia? Vocês estão tudo de máscara, eu fico olhando assim, reparando para ver quem é quem, para saber quem é, né? Daqui a pouco eu identifiquei a Carla ali, a Leia, aqueles que não estavam aqui quando eu cheguei, né? A Jennifer lá atrás, não é isso? Acho que é. Tenho certeza também não, não é não, né? Não é não. Já fez assim, não é não. O que eu estava falando? Seriado antigo, sério, vai lembrar desse. O Agente 86, lembra desse? Ele ia andando assim pela abertura, o telefone celular dele era o sapato. Isso naquela época. Lembra disso? Lembra disso, Célio? Aí ele ia abrindo, ele ia passando e as portas iam abrindo. Ele ia passando, as portas iam abrindo. Uma musiquinha muito interessante. Depois os mais jovens, aí olha lá na internet, deve ter, viu, Ciro? Tem lá. Porque você não é dessa época, você não lembra disso. Entrega o ouro, não, moço. Estou tentando te ajudar, ué, você está... Aí, no final, ele acabava preso dentro de uma cabine telefônica, né? Ele ia andando e as portas iam abrir, igual a porta de shopping. Quando inaugurou o shopping lá em Belo Horizonte, que a porta abria sozinha, eu ficava assim, olhando para ver as pessoas passando, para ver que segredo que tinha para aquela porta abrir sozinha, se tinha que pisar em algum lugar. Depois que um passava, e que eu entrava junto para não dar má nota, né? Depois eu aprendi que não precisava disso nada. Não, na vida cristã não é assim. Não é você vai andando e Jesus vai abrindo a porta que você quer. Absolutamente. Né? Ele vai abrir a porta que Ele quer, que muitas vezes não será que você quer, e você vai passar por ela. Isso é ser discípulo, isso é caminhar com Jesus. O discípulo também, ele segue junto com outros. A Bíblia diz que estavam juntos os discípulos. E naquele corpo de discípulos, tinha pessoas com personalidades completamente distintas, com atividades completamente diferentes, com posições políticas diferentes, né? Eu gosto sempre de dizer, e já disse isso aqui, você tinha ali Simão, chamado Zelote, que não é o Simão Pedro, e ele era chamado de Zelote, porque ele era adepto de um partido político, o dos Zelotes. Era um partido nacionalista, né, que zelava, daí o nome, pela autonomia, né, daquela região da Palestina, que ficasse para os judeus, e não sob o domínio romano, como era na época que Jesus veio. Os zelotes queriam que os romanos saíssem da Palestina, o Império Romano. Jesus o chamou, ele era um nacionalista. Não é? Talvez, se nós pensássemos hoje nessa conjunção política do Brasil hoje, esquerda e direita, aliás, do mundo, né, ele seria mais à esquerda. Não admitia a interferência de outra nação, o imperialismo. Mas você tinha Mateus. Mateus era cobrador de impostos, portanto, funcionário público. E ele cobrava impostos para quem? Para o Império Romano. De direita. Mas Jesus não levou isso em conta. Jesus simplesmente os chamou. E no chamado de Jesus, quando ele diz, vem e me segue, ambos o seguiram. Eles tinham que aprender naqueles 3 anos e meio que não precisava abrir mão das suas ideologias políticas. Jesus não nos exige isso. Mas que, naquele propósito de caminhar naquele caminho, eles tinham que levar em conta o que eles tinham em comum, e não o que eles não tinham em comum. E o que eles tinham em comum, que superava, que suplantava toda e qualquer ideologia, filosofia, visão de mundo, ou coisa que o valha, era que eles eram discípulos e seguiam o mesmo mestre. E é nisso que nós precisamos concordar em nome de Jesus. Amém, irmãos? É nisso que nós precisamos concordar como igreja. Na igreja do Senhor Jesus, todos são iguais diante de Deus e precisa ser diante de nós, diante das pessoas.
Porque a gente fala assim, todos são iguais diante de Deus. Beleza, isso é sem dúvida. Mas eu pergunto, será que todos são iguais diante de nós mesmos? Nós vemos as pessoas como iguais, de fato? Ou nós mesmos temos também os nossos preconceitos a respeito das pessoas, sejam eles quais forem? Isso não é ideologia política. Hoje em dia parece, por exemplo, que o racismo se tornou ideologia política de um certo grupo. Irmãos, racismo, preconceito de qualquer ordem, isso não faz parte da agenda de Jesus. Amém ou não? Não tem política, porque fulano é dessa opção política, ele é contra o racismo, eu não. Como assim? Não existe justificativa para determinadas coisas, para violência. Não existe. E aí, nós temos isso e aprendemos isso no caminho. Jesus era sem preconceito. Ele não tinha preconceito de raça. Ele se encontra com a mulher samaritana, que nem era da sua raça, e conversa com ela. Ela que estranha a atitude dele. Ela que estranha a atitude dele, de conversar com ela. Veja, ele não estranha, para ele era normal. Jesus aceita a mulher adúltera, não o seu adultério, é claro, mas ela como pessoa, e diz, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Como assim, Jesus? O senhor está muito adiantado para o seu tempo. Isso não são filosofias nem ideologias, isso é cristianismo. Isso é profissão de fé. O discípulo segue junto com outros, mesmo que pensam diferente deles, mas ele sabe o que eles têm em comum na sua fé, aquilo que os une. E isso é mais importante do que o que nos separa. Na igreja do Senhor é assim. Aproximando a política agora, cada um talvez vai ter sua opção política, e glória a Deus por isso. Agora não me venha com essa, fulano é o escolhido por Deus. É nada. Tem uma pessoa escolhida por Deus aí que estão roubando a doidada, só você ligar a sua televisão e assistir o telejornal, você vai ver. A turma aí. Não, absolutamente não. O nosso compromisso na igreja de Jesus é com o discipulado, é com caminhar com Cristo. E a nossa agenda é a agenda de Cristo. Um verdadeiro discípulo, ele deve saber quem Jesus não é. Veja que Jesus pergunta aos discípulos, o que dizem os homens ser o filho do homem? O que dizem os homens que eu sou? E os discípulos então dizem, mas eles dizem, no dizer deles, as pessoas do mundo não sabiam quem Jesus era. Porque uns dizem que você é João Batista, uma ideia completamente sem lógica. Porque veja bem, Jesus conviveu com João Batista, os dois vivos, tanto é que João batizou Jesus. Como é que Jesus podia ser João Batista? Nem para a reencarnação dava certo isso, né? Não tinha como, mas o povo acreditava. Veja como é que o povo acredita em coisa que não tem pé nem cabeça, do ponto de vista da fé. Outros diziam que ele era Elias. Aí, algumas pessoas que creem, por exemplo, na doutrina da encarnação, vão dizer, aqui está a prova, que Jesus era a reencarnação de Elias. Mas parece que na doutrina espírita, para reencarnar, alguém precisa ter morrido, né? Elias não morreu. Como é que podia ter reencarnado? Pois você explica isso para nós aí, pastor. Você que gosta dessas confusão teológica. Né? Não morreu, como é que podia ser? Mas eles criam nisso, quer dizer, nem a doutrina errada deles eles conheciam a fundo. Um dos profetas fazia mais sentido. Mas Jesus não era um dos profetas apenas. Jesus não é simplesmente um profeta, como querem algumas religiões, por exemplo, o Islã. Que Jesus foi um grande profeta. Jesus é chamado no Corão como filho de Maria, ou Issa. Sabia que os muçulmanos creem em Jesus? E creem inclusive na segunda vinda de Jesus?
Tem crente que não está crendo na segunda vinda de Jesus mais. Tem um grande pastor, vou falar baixo aqui, batista, que está pregando aí que não existe inferno, não existe nada disso. Na televisão aí para o povo escutar. Mas o Islã crê em Jesus e crê que ele vai voltar. Veja como é que o cristianismo está perdendo a sua essência. Mas para os islâmicos, Jesus não é divino, nem merece ser adorado. Ele é como Adão. Não. Jesus não é simplesmente um profeta importante. Muito embora, sim, ele tinha o ofício de profeta. Profeta, sacerdote e rei. Jesus não é a reencarnação de ninguém, como creem alguns, nem de João Batista, muito menos de Elias ou de qualquer profeta. Não, porque a própria Bíblia apresenta em vários textos não ser possível a reencarnação, como Hebreus 9, 27, por exemplo, que diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morrer uma só vez. Aqueles que já morreram em Cristo, segundo o apóstolo Paulo, vão inclusive ressuscitar primeiro do que aqueles que estiverem vivos. Não é um espírito evoluído, líder religioso, revolucionário, como querem alguns, um grande filósofo, nem na escola ele foi. Nada disso. Ele não cabe na galeria dos grandes filósofos, dos grandes mestres. Ele está muito acima disso. Nem é apenas um ser divino ou um anjo, como creem as testemunhas de Jeová, como se Jesus fosse o arcanjo Miguel. Absolutamente. Que para querer nisso tiveram que mudar o texto bíblico, como por exemplo João 1, que diz que Jesus era Deus, estava desde o princípio com Deus. Na chamada tradução do Novo Mundo, as testemunhas de Jeová dizem, ele era um Deus, com letra minúscula. Não cabe aí também o nosso Senhor. Não é simplesmente um fazedor de obras, um curandeiro, exorcista, gênio da lâmpada, a quem você exige alguma coisa e ele prontamente vai te atender. O seu nome não é um amuleto, que simplesmente o fato de dizermos vai abrir as portas, como eu já disse. Como creem alguns cristãos, especialmente aqueles que creem que Jesus é assim, tipo um garçom. Não. Jesus não é nada disso. E é importante que nós cristãos possamos tomar posse e saber quem Jesus não é. Porque senão você vai começar a crer num Jesus, um Jesus que é apresentado nas universidades, um Jesus que é apresentado nas faculdades. Porque professor de faculdade é assim. Deixa eu ver os universitários aqui. Como que eu vou fazer pergunta para eles? Só um. Falei que ia fazer pergunta, ninguém está universitário. Você também é universitário, irmã? Está chique, hein? Mas professor de universidade, ele sabe muito daquela área dele, e sabe mesmo, tem gente muito boa, só que se arrisca a saber de tudo, principalmente de religião, já viram? Aí ele vai falar, ele vai ensinar sobre Deus. Né? Tinha uma professora de sociologia na faculdade, e certa vez ela foi falar sobre o protestantismo. Aí foi comparando, veja a heresia, pastor Alessandro. A professora comparou de sociologia, mulher muito sábia, competentíssima, sem dúvida, mas comparando Calvino, né, a doutrina calvinista, com o neopentecostalismo de hoje, que tinha a mesma pegada, ou seja, Calvino visava o lucro. Tomando como base que as principais nações calvinistas ou protestantes do mundo, de certa maneira, elas são bem evoluídas do ponto de vista do capitalismo, né? Não é verdade isso, porque você pode pegar o Japão, uma nação capitalista, que não é cristã, nem protestante, então não se aplica. Aí ela disse isso, eu não consegui ficar quieta, eu era o aluno, mas eu pedi para ela, falou, acho que não é bem assim não. Aí comecei a argumentar, principalmente a partir da obra de Max Weber, né? A ética protestante, o espírito do capitalismo, e ela citava a obra de Weber,
que é um dos pais da sociologia, né? Para afirmar isso. Eu disse, não é bem assim não. A senhora conhece? A senhora já leu? Li algumas partes. Não, eu conheço. Quando eu comecei a falar, ela me chamou na frente, eu fui lá e dei aula para ela. Nesse ponto aqui você deixa. Então a gente precisa se posicionar, e os universitários, não é simplesmente ouvir, a pessoa tem um diploma naquela área, respeita, mas não entra na área do outro. Não é? E muitas vezes nós, os universitários, vão para a universidade, para a faculdade, e sem um senso crítico. E a universidade, a academia, nada mais é do que o lugar exatamente de se exercitar a crítica e a dúvida, não é o pensamento moderno. Duvide. E por último, irmãos, já estou encerrando, para participarmos juntos da ceia do Senhor, o verdadeiro discípulo sabe quem Jesus é. E vocês, pergunta Jesus, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, sempre muito disponível, ele responde rapidamente, né? Tu és o Cristo. No outro evangelho ainda complementa, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Cristo, Christos, o ungido, aquele que haveria de vir. Ele é, como eu já disse, sacerdote, profeta e é rei, como diz o Salmo 24:10. Quem é este rei da glória? Pergunta o salmista. É Jesus, o Filho do Deus vivo. E o próprio apóstolo Pedro, mais tarde, e ele vai dizer na primeira carta 3, versículo 15, estais sempre preparados para responder com mansidão a respeito, né, a quem quer, vou ler de novo, estais sempre preparados para responder com mansidão e respeito a quem quer que vos peça a razão da esperança que há em vós. É o próprio Pedro diz, vocês precisam estar preparados para responder à razão da esperança que há em vós, porque ele mesmo foi arguído nessa prova oral e ele respondeu com propriedade e com toda a fé do seu coração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O discípulo crê que Jesus é o Cristo, não é meramente o profeta, ele é aquele que haveria de vir. E ele deu provas disso no Evangelho, na história da igreja, e dá provas disso hoje em dia, que está vivo, que reina, que habita nos nossos corações, que converte pessoas que de outra maneira jamais poderiam ser transformadas. O discípulo é alguém também que precisa entender o significado da cruz, porque é interessante que Pedro, mesmo dando essa afirmação profundamente importante, ele demonstra não entender o significado da cruz, porque quando Jesus, no verso 31, começa a dizer que ele precisa passar por sofrimento, rejeição, não é? No verso 31, começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Então o discípulo precisa entender que o discipulado implica sofrimento, implica rejeição, implica morte. Implica morte. Como disse o apóstolo Paulo no livro dos Gálatas, eu estou crucificado com Cristo. O crucificado, ele só tem uma direção para olhar, né? Imagina Jesus crucificado. Ele só olha para uma direção. Não tem como ele olhar para trás. O crucificado também, ele não tem mais realmente sonhos na vida presente. Ele sabe que ele vai morrer. Não é? Assim, Paulo diz, eu estou crucificado. Estou crucificado. A cruz aponta para a sabedoria de Deus.
como diz Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Por isso Pedro não entende a cruz. E quando Jesus diz, olha, eu vou ter que ir realmente para sofrer, para morrer, etc. Verso 32, Pedro o chama em particular. Pedro cheio de si, né? Imagino Pedro assim, opa, quando o professor faz uma pergunta, seus irmãos, mas na faculdade ou mesmo na escola primária, no ensino básico, o professor fazia uma pergunta. Eu sempre fui muito tímido, eu sou muito tímido até hoje. E geralmente eu sabia a resposta, mas eu não respondia. Aí a outra respondia na minha frente. Aí o professor, parabéns, que joia. E eu falava, por que não respondi? Podia ter recebido esse parabéns, né? Mas Pedro era o contrário disso, ele respondia até quando ele estava errado. Já viu gente, você não conhece gente assim, né? Lá no PGM, na célula, que fala até o que não sabe está falando. Na sala de aula também tem isso, né? Dilei Márcio é professor universitário, né? Então tem alguns alunos assim, né? Que fala tudo ele quer falar. Qualquer pergunta que você falar sobre as aves, ele tem resposta. Falar sobre carro, ele tem resposta. Qualquer assunto. Pedro era mais ou menos assim. E ele, então, talvez cheio de si, porque acertou a resposta, né? Agora ele se sente e fala assim, Jesus, chama Jesus à parte, fala, Jesus, vem cá no cantinho. Está falando bobagem. Está falando bobagem. Estava indo tão bem. Você não pode falar na frente dos discípulos assim que você vai morrer, sofrer, essas coisas. Nós estamos te seguindo. Mexe com isso não. Vamos montar aqui uma igreja. Alugar o cinema de Jerusalém. Vamos, isso aqui vai dar certo, rapaz. Vai dar muito certo isso aqui. Vamos montar um partido político. Não é? Eleger um deputado lá para o Senado. Nós vamos ganhar força, Jesus. Vai não, mexe com isso não. Não é? A sabedoria humana é uma, a sabedoria de Deus é outra. A cruz hoje está em baixa. Muita gente usa a cruz, mas é só como um penduricalho. É só como uma estampa na camisa. Só como um pingente, um brinco. Mas a cruz remete sofrimento. Hoje em dia, esse tipo de coisa está em baixa, né? Sofrimento. Sofrimento não tem lugar no nosso século, não tem lugar na nossa religiosidade. Falamos de triunfo. Mas qual não é a surpresa de Pedro quando Jesus, porque no outro texto do outro evangelista, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Jesus diz, e tu és Simão, filho de Jonas, não é? E não revelaste o sangue, mas o Espírito. Mas agora, minutos depois, Jesus olha para o mesmo Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro, minutos depois. Porque da mesma boca procede bênção e maldição, diz a palavra de Deus, não é? O sacrifício de Jesus na cruz é que deve realmente nos mostrar e nos identificar com Cristo. Só somos cristãos porque Jesus pagou o preço por nossos pecados na cruz do Calvário. E não existe cristianismo sem cruz. Não existe. Me lembro lá em Itatiaia, quando estávamos começando, isso na década de 90, o ano de 1994. Tenho essa cara bonitinha assim, mas eu sou já bem experiente. 1994. E os americanos vieram para construir a capela. Então, no púlpito, eles fizeram um púlpito de madeira muito lindo, e o americano, então, inclusive o pai da Bárbara, esposa hoje do pastor Thomas Wade, ele colocou uma cruz assim de madeira
E alguém, um membro da igreja, disse assim: mas cruz, pastor, pede ele para não colocar aquela cruz lá, isso é parece coisa de outras religiões, não fica legal não. Igreja Batista não usa cruz não. Um diácono muito experiente, eu respeitei. Aí, eu tinha o quê? Alguns anos, 20 e poucos anos. Vocês já estão fazendo a conta para saber a minha idade aí, né? Aí eu fui falar com aquele senhor já bem idoso, experiente, americano, e falei com ele: a cruz o senhor acha mesmo necessário? Aí ele me deu uma aula, eu ainda no último ano do seminário, sobre a cruz. E pegou vários textos: a cruz é loucura para os que perecem, mas me lavou de cima e embaixo. Eu voltei lá para o meu diácono e falei assim: a cruz fica. A cruz fica. E ficou, né? Esse púlpito nem sei onde está hoje. Realmente não sei. A cruz fica. Porque sem cruz não tem cristianismo. Não existe. É na cruz de Cristo que nós nos gloriamos. Porque é naquele sacrifício, como diz o apóstolo Isaías, 400 anos do evento do Calvário, ele diz: ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso só foi possível por causa que Jesus foi obediente, como diz Paulo aos Filipenses, até a morte. E morte de cruz, faz questão de frisar o apóstolo aos gentios. Há quem invente complementos para a cruz. Não, para ser salvo precisa guardar o dia tal, o dia santo. Há pessoas que não entendem que a cruz é suficiente, não precisa fazer boas obras, precisa assim, assado. Há quem pensa que a cruz precisa de ritos, palavras mágicas, mas a cruz é suficiente. E glória a Deus por Jesus Cristo, que pagou o preço na cruz do Calvário. Somos discípulos de Cristo, estamos no caminho. Verdade que a gente tropeça, Pedro mesmo tropeçou, por que nós não tropeçaríamos? Mas levantamos, continuamos. É nesse espírito de discípulos de Cristo que vamos participar da cruz também, mas do sacrifício de Cristo, naquela cruz bendita. Porque foi ali que Ele mesmo entregou derramou o seu próprio sangue e entregou o seu próprio corpo. É nesse espírito de discipulado que queremos participar da ceia do Senhor nesta manhã. E queremos convidar você a participar, em nome de Jesus. Nada deve te impedir de participar da ceia hoje, amém? O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não diz examine-se e não coma, ele diz examine-se e coma, porque o autoexame vai nos levar de verdade a mudarmos de direção. Por isso eu queria que você baixasse sua cabeça agora e fizesse esse autoexame. Que dizem os homens ser o filho do homem? O que o mundo tem dito sobre Cristo? O que os seus professores universitários têm dito? O que os seus colegas de trabalho dizem sobre Cristo? Ah, Jesus é tudo. Mas na verdade, na vida deles, Jesus não é nada. Ah, Jesus é maravilhoso. Ele é a vida. Mas isso muitas vezes não significa nada. E vocês? Pergunta Jesus hoje pela manhã a você. Para quem Jesus é para você? Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Olhe para a cruz de Cristo. Faça um altanásio do seu caminho com Jesus. É para lá que nós temos vida. Quero convidar os irmãos diáconos aqui à frente, aqueles que puderam vir nos ajudar hoje. Pode subir aqui na tribuna. Vai ficar um pouco aglomerado aqui, mas
Jesus perdoa. Né, irmã Cleide? Né? Pode vir cá. Convidar o pastor Alessandro também para presidir a mesa, em nome de Jesus, e ajudar os diáconos. Talvez, vamos fazer assim, 2 diáconos ficam aqui do lado de cá, para mantermos uma certa distância. Isso, pois não. E o pastor vai então entregar a vocês os elementos. Um dos diáconos pode ir direto já para a galeria, se bem que sobrou pouca gente lá, mas pode ir direto e depois, talvez o irmão Marcelo. O pastor vai orientar vocês aí. Mas antes nós vamos orar, consagrando nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos vão receber os 2 elementos. O cálice está lacrado por motivos óbvios, tudo foi manuseado com luvas, não é? E então, esperamos em Deus que esteja tudo ok. O pão também está bem embaladinho. E vamos participar então assim. Eu vou convidar a todos para se colocarem em pé. Vou pedir, à medida que você receber o pão e o cálice, os 2 elementos, então você assente, que assim a gente pode visualizar todos que já receberam o pão e o cálice nesta manhã. E os diáconos entregarão a todos que estão então prontos para participar nesta manhã. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão Célio Braga vai orar. Pega ali, irmão Célio, um microfone para você, liga. Isso.